Olá, resenheiros e resenheiras aqui do canal, sejam bem-vindos. Eu sou a Andréia e esse é o Resenhando com Gabi, o canal que traz as reviews dos BLs mais comentados do momento e dicas de doramas pra vocês. Hoje eu vou trazer a review do episódio 5 de King Porsche. Eu posso dizer pra vocês que realmente a gente não teve uma ilusão, não foi um sonho, não foi imaginação. A noite realmente lá, loucamente picante, entre o Porsche e o Kim aconteceu, que foi um marco, né? A primeira cena da série, eu achei que foi um marco na história da série. Na minha opinião, foi uma cena muito bem feita, muito bem produzida, muito bonita. Todo mundo que eu conversei sobre a cena gostou muito dessa cena. Teve muitos comentários positivos sobre a cena, então eu achei bem interessante isso. Fiquei feliz deles terem essa parte positiva, essa crítica positiva da cena, da produção da cena. Então eu tô gostando da série, tá tendo isso, deles estarem tendo esse hype positivo. Então no começo do episódio a gente vê que o Porsche acorda e eles estão no hotel ainda. O Kim tá sentado na beirada da cama e ele pergunta o que aconteceu com ele. E aí o Kim conta pra ele que doparam ele, porque queriam fazer coisas ruins com ele. E ele pergunta quem poderia fazer isso. O Kim fala pra ele que eles estão investigando. Eu não sei se o Kim realmente não sabe que foi o Vegas, que eu já tô pé da vida, porque eu tinha esquecido deste detalhe da novel, que o Pete, que eu amo o Pete de paixão, vai se envolver com o Vegas. Vai fazer um casal com o Vegas. E Vegas é sadomaso, né? Pra quem sabe disso na história. Então ele vai sofrer muito na mão do Vegas. E aí eu fiquei pé da vida. Porque pra mim, o Pete tinha que se envolver com o Tan, tá? Com o Tan. Mas ele vai estar com o Vegas. E aí, eu não sei se o Kim realmente não sabe que foi o Vegas, ou se ele não quis contar pro Porsche que foi o Vegas. Mas ele diz pra ele que eles estão investigando. E aí o Porsche fala que ele não tem inimigo. Quem poderia ter feito isso com ele? E aí ele diz pra ele que a partir do momento, do primeiro dia que ele entrou na família dele, na casa dele, ele tem vários inimigos. Tipo assim, então vocês que estão fazendo a vida dele este problema todo, este inferno, né, meu filho? E ele tá lá deprimido na cama, o brilho dele até acabou, coitado, porque ele ainda não lembra do que aconteceu, ele vai lembrar depois. E o Kim pergunta se ele tá bem, ele só pede pra ficar sozinho, e o Kim diz que vai dar folga pra ele. Nesse instante, a gente vai pra casa do Kim, aonde o irmão dele, o Vicky, que é o que vai se envolver com o Porsche, que eu também shippei muito este casal, mas já tô triste, de coração partido pelo que vai acontecer com eles. Que ele é Vicky porque ele mudou o nome dele, tá, gente? Lembra que eu falei que o nome dele é Kim? Realmente, o nome dele é Kim. Eu não me confundi, eu não falei errado, o nome dele é Kim. Só que ele muda o M para um W e escreve Wiki, pra ninguém ficar chamando ele de Kim, porque já tem o irmão dele que é Kim, que é mais velho do que ele. Pra que vai ser Kim 1, Kim 2? Eu também não entendi esse pai sem lógica. Vocês lembram que no episódio passado, quando ele apareceu, o gato maravilhoso, a gente viu que ele tem um painel atrás de um quadro que ele tá fazendo uma investigação. Ele tá investigando o pai dele. O porquê, eu não me lembro, eu não vou poder falar pra vocês. Eu vou reler de novo na novel pra me lembrar o porquê que ele tá investigando o pai dele. Mas não vou dar spoiler aqui, porque senão perde o impacto da história da série, tá? Eu não sei se eles vão fazer o mesmo sentido da novel na série. Até porque a primeira noite de Kim e Porsche na novel foi bem... No outro dia a história é bem diferente do jeito que aconteceu ali. Eles fizeram uma coisa bem delicada. Mas ele tá no escritório do pai dele, que ele foi lá visitar, não tem ninguém. Ele procura, ele acha que se ele mexer no ponteiro de um relógio, a gaveta abre. E aí ele vai fuçando lá e acha umas coisas. E o pai dele, ele escuta o pai dele chegando. Aí ele senta. O pai dele não tinha desconfiado de nada do filho, gente. Ele não tinha desconfiado dele. Só que eu também não entendi que burro que ele é pra investigar e dar na cara que tá investigando. Ele começa a fazer pergunta porque o pai dele contratou o Porsche. Porque o pai dele sempre contratou pessoas que era ex-policial, ex-fuzileiro, que tem experiência no assunto de proteger as pessoas. E o Porsche era um barman que não tinha experiência nenhuma. Por que ele fez tanta questão de ser o Porsche? É o que a gente também quer saber, tá? Por que Cogumelo aí, maracujá de gaveta, quis tanto o Porsche? Ai, André, você gosta? Eu gosto desse ator, gente. Eu amo ele em Dark Blue Kiss, o pai deles. Mas aqui eu não gosto deste caquete, que eu tô com raiva dele, eu vou explicar por quê. E nisso ele sai, deixa o pai dele vai lá e vê que ele funciona as coisas dele, então ele fica desconfiado. O Porsche chega com o Kim
O Kim pergunta se ele tá bem, ele diz que tá, e ele fala que se ele quiser ele tem folga. O segurança do Caquético, que é o pai deles, pra quem não sabe, Caquético é o pai do Kim, que se chama Corn, tá? Ele fala que o Caquético tá esperando o Kim. O Kim vai falar com ele. Eu não sei também como é que o velho sabe o que aconteceu entre o Porsche e o Kim lá dentro daquele quarto que só tava os dois. Tá, eu não entendi isso. Porque aí ele pergunta por que ele fracassou na missão e o que os funcionários vão achar. Aí ele fala assim, pai, eles doparam o Porsche. Eu, como chefe, eu tinha que cuidar dele. Aí ele, tá, você como chefe, você não tem um subordinado só, você tem vários. Nisso eu até entendo o que ele falou, tá? Se você tratar um de um jeito, trate todos iguais. Mas eu acho, pelo menos pelo que a gente vê, tanto o Tan, quanto o Kim, quanto o Vic, eles tratam, até onde a gente tá vendo, quer dizer, o Vic não, porque o Vic a gente não viu ele com os seguranças dele, né? Mas o Tan e o Kim tratam os seguranças todos bem. Para os mafiosos, eles tratam eles muito bem. Aí o pai dele pergunta assim pra ele, o Caquético, tá? Fala assim, como você acha, o que você acha que vai acontecer quando os outros souberem que além de você falhar na sua missão, você dormiu com o Porsche, com o seu subordinado? Hã? O que você acha que eles outros vão sentir? Aí ele fica olhando pro pai dele assim, aí o pai dele fala assim, eu espero, porque numa guerra, você não pode deixar uma peça te influenciar ao ponto de você perder todas as outras, colocar todas as peças do tabuleiro em perigo. E aí o Kim fala pro Caquético que ele não vai fazer isso. Eu espero que não aconteça como da outra vez. Ô Caquético, da outra vez ele se apaixonou pelo que parece? Tá, ele se apaixonou. É óbvio, é normal, acontece da pessoa se apaixonar, acontece da pessoa não saber, no caso dele que é mafioso, se a pessoa que ele gostou é um traidor, se não é, se é confiável, se vai botar a vida dele em risco, se não vai. Tá bom, Caquético? Acontece. Ou seja, você teve 3 filhos como? Me explica. Mágica? Espírito Santo? Caquético nunca se apaixonou por ninguém. Eu não entendi essa dele. E ele diz que o Porsche precisa de uma lição. Ele fala assim pra ele, pai, não foi culpa dele. Aí ele fala assim que o outro segurança do Caquético fala que o Porsche bebeu uma água, ele não prestou atenção no serviço e foi dopado. E aí foi sequestrado. Aí o pai dele fala assim, ele falhou. O que a gente faz quando a pessoa falha? Castiga. Então ele meio que obriga o Kim a castigar o Porsche. Por que você tá com ranço dele, Andréia? Eu vou explicar pra vocês porque eu não gostei da falsidade deste velho, este Caquético. Tá? Eu tô com raiva dele por causa disso. Ele obrigou o Kim a castigar o Porsche. Tá bom. Obrigou, a gente entende, a rotina deles, a vida de mafioso é assim. Até aí, tudo bem. Vou explicar mais pra frente por que eu tô com raiva dele. E aí, o Porsche tá ainda, sabe assim, não tá muito bem. Chamam ele. Quem chama ele? Eu acho que o Pert chama Zen ou é Zen. O Pert, que é o Zen, que vocês lembram dele, né? O gatíssimo de My Engineer. Que eu tô ficando brava com ele nessa série também pro jeito que ele trata o Porsche, tá? Ele, junto com o Big, que é o pitotinho que eu não suporto ele. Eu tenho um ranço daquele rapaz, gente. Eu já falei que alguém devia dar uma empurrada nele, esbarrar nele na beirada de um precipício pra ele cair e não voltar nunca mais, que eu tenho raiva dele. Eles chamam o Porsche pergunta o que tá acontecendo. E eles falam que pra ele deitar no chão, botar as mãos pra trás, que eles vão amarrar ele tem que rastejar 100 vezes de um lado no outro, naquele lugar que eles estão. Que é um lugar de treino. Aí o Porsche fala que não vai fazer isso. Que ele não tem autoridade pra mandar nele. Nisso, quem que entra? O Kim. E diz que foi ele que deu a ordem. Aí o Porsche fala, tá, mas me doparam. Eu reconheço que eu errei. A culpa é minha? Tá bom, a culpa é minha. Ele, então, se a culpa é sua, todos que falham têm que pagar. Então vai, você tem que cumprir. E aí o Porsche engole aquilo e faz. Só que ele fica sofrendo, porque por isso que eu falei que eu fiquei brava com o Zen aí. Tanto ele quanto o Big, que é o chatolino, eles ficam pisoteando ele, puxando ele pelo cabelo, falando palavras que fazem mal pro psicológico da pessoa, porque você já tá ali, você já passou por aquele problema à noite, você já se sente mal por ter acontecido isso com você já não tá bem fisicamente, psicologicamente com o que aconteceu na noite anterior, você se sentiu uma pessoa indefesa, e ainda por cima você tá ali tendo que pagar um castigo por uma coisa que você não teve culpa.
e você ainda tendo que aguentar essas duas pessoas falando palavras horrorosas, te colocando mais pra baixo ainda. Então eu fiquei com muita dó do Porsche nesse momento. Minha prima ficou com dó do Kim também. Eu fiquei com dó do Kim, mas fiquei mais com dó do Porsche, porque o Porsche não sabe tudo o que aconteceu e ele tá perdido no que ele tá tentando lembrar. E aí o Porsche termina o castigo dele, vai pro quarto dele, ele tá lá no banheiro, todo vermelho, todo machucado. E bravo, ele dá um grito que ele tá muito revoltado com o Kim. E ele começa a ter lembranças da noite passada. Ele começa a lembrar do que aconteceu. E aí ele vai ficando mais puto da vida, porque tipo assim, peraí, depois de tudo que aconteceu ontem, você ainda me castigou, você me machucou, rapaz. E aí ele vai ficando com raiva. E aí ele tá distraído, o Pete entra e pergunta se ele tá bem. E ele diz que tá. E o Pete fala assim, você se acostuma. O que fizeram com você? Porque quando aconteceu comigo, o Tan também me castigou quando eu falei a primeira vez. Aí ele pergunta, o Tan fez isso com você? Porque ele tá achando que ele teve o mesmo castigo. Só que o Pete fala que quando aconteceu com ele, o Tan fez ele ficar fazendo agachamento em cima de uma bola. Tipo aquelas bolas, acho que de pilates. Acho que é uma coisa assim. Gente, ele nem forçou a perna muito, né, na verdade. Aí ele, por dias, aí ele vira pra ele e fala assim, esse foi seu castigo? Tipo assim, comparado ao meu filho, o seu não foi nada. Aí ele fala que o Tan chamou o Porsche pra ir pro bar com eles pra comemorar, porque ele disse que a diversão com o Porsche é melhor. E aí o Porsche vai pedir permissão pro Kim. E ele chega lá todo educadinho, que eu também fiquei brava com o Kim aí. Ele chega fazendo a parte dele. Olha, o senhor Tan me chamou pra ir pro bar e eu preciso da permissão. Ele fala, só isso? Ele fala, mas ele trata ele com tanto desprezo. Ele vira pra ele e fala assim, bom, se é só isso, você não precisa me pedir opinião nem minha permissão pra coisas fúteis. Só se for coisa importante. Aí ele tá saindo, na hora que ele tá saindo, ele encontra o peguete do Kim chegando. E dá uma dor no coração dele, você vê que isso machuca ele, por causa que ele ele lembrou das coisas que aconteceu. E ele tá vendo ele com outra pessoa no outro dia. E isso dói no coração dele. E aí, antes deles irem pro bar, antes do Tan convidar o Porsche pra ir pro bar também, eu esqueci de comentar com vocês, que o Vicky tá saindo pra ir embora e passa pelo Tan, que tá lá no laguinho onde ficava Sebastião e Elizabeth, com carpas novas. E aí ele tá passando e ele fala, você veio fazer o quê? Investigar? E eu acho que o Tan tá se fazendo de besta, viu, gente? Que não tá vendo nada e ele também tá investigando o pai dele. E aí o Vicky não responde se tá ou não investigando. Aí ele fala, e aí, você descobriu algo importante? Ele também não responde. Aí ele começa a chamar ele de intrometido, aí ele pega e vai embora. Aí voltando pra eles indo pro bar. Ele vai pro bar com o Porsche, eles estão lá se divertindo, bebendo, com aquela dança maluca dele, que dança que a gente chora de rir com ele. E uma moça loira tá olhando pro Porsche, assim, sabe? Aí ele vai, cata a moça lá e leva pra um fundo do bar, tá lá dando uns catiripapo na mulher, né, na parede. Tá lá do maior love com ela, e ele começa a lembrar do Kim. E eu fiquei com dó dele, porque, tipo assim, na cabeça dele, o Kim tava chegando finalmente com o rapaz. Realmente, o Kim também tava lá tentando chegar no finalmente, só que ele não consegue concluir. Assim como o Porsche não consegue ficar com a moça. E a moça fica brava e vai embora. Mas eu fiquei com mais dó do Porsche porque o Kim não viu que ele tava com uma loira. Mas o Porsche saiu vendo ele com o rapaz. Então no Porsche tava doendo mais, eu achei. Porque ele viu ele com outra pessoa. O Kim não viu. E aí o Kim manda o rapaz embora. E eles continuam bebendo. Na hora que eles estão indo embora, carregando o Tan novamente. Quem que chega? O cínico. Ai, gente, que raiva deste garoto. O Vegas. Eu tenho um ranço dele. Eu tenho um ranço gigante dessa pessoa desde o episódio passado, quando ele fez aquilo com o Porsche. Eu já não ia muito com a cara dele, porque eu sentia que tinha um clima estranho entre ele e o Kim. Mas aí, depois que ele fez aquilo com o Porsche, meu ranço... Nossa, minha bile sobe aqui toda vez que eu olho pra esse rapaz. Por isso que eu tô segurando pra não vomitar, só de imaginar o Pete ficando com ele. O Pete é um fofo. Tá? O Pete é um fofo. Então eu não acho que o Pete deveria ficar com ele. Na minha opinião, deviam fazer quem escreveu a novel devia ter feito o Tan e o Pete ter ficado junto. Já que ia fazer um casal com o Pete, não com o Vegas. Tá? Na minha opinião. Aí
ele chega com uma moto nova, que aquela moto ele comprou, dá pra ver que é nova. Por que ele comprou? Pra se aproximar do Porsche, porque dá pra ver que ele quer ganhar a confiança do Porsche. Eu vi muita gente shippando eles dois na internet essa semana, que shippou muito Vegas com o Porsche. Gente, eu não shippei o Vegas com o Porsche. Não shippem o Vegas com o Porsche. Lembre-se que o Vegas dopou o Porsche, amarrou ele e ia abusar dele no episódio 4. Então ele não é uma pessoa boa, ele não é uma pessoa gentil com o Porsche, ele não é uma pessoa legal, ele não é uma pessoa decente com o Porsche. Ele tá fingindo ser tudo isso pra ganhar a confiança do Porsche e afetar o Kim. Vocês lembram também que ele falou que ia deixar uma marca no Porsche que o Kim jamais ia esquecer, porque o Kim era paranoico, então ele queria machucar o Porsche com um abuso pra afetar o Kim. Ele ia estar usando o Porsche como um instrumento para machucar o Kim. Então não shippem eles dois, pelo amor de Deus, não shippem. Eu já não quero que shippem ele com o Pete, mas shippar ele com o Porsche, pelo amor de Deus, parem com isso. É até doente a gente shippar o cara, a vítima do quase abuso, com o abusador. Por favor, não façam isso, não façam. Ah, André, mas você shippa o Kim com o Porsche na novel. Tá, mas a gente não tá lendo a novel, gente. A gente tá falando da série. Eu estou aqui falando da série. Na série, a personalidade do Kim é diferente. O jeito que o Kim trata o Porsche na série é totalmente diferente do jeito que ele trata o Porsche na novel. Vocês entenderam? Porque se na série ele fosse do mesmo jeito na novel, eu ia ficar com ranço dele também, igual tem o ranço dele na novel. Vocês estão entendendo? Se eu falar pra vocês, eu li a novel de Together. Eu tenho umas cenas de Together que eu tenho ranço do Sarawat. Mas eu sou apaixonada pelo Sarawat na série. Então são pesos diferentes, entendeu? Mas por favor, não façam isso. Não shippem os dois. Eu tô pedindo pra vocês, não shippem esses dois. Vegas e Porsche não pode ser um chip, pelo amor de Deus. E aí ele pede pra conversar com o Porsche. E o Pete olha assim e fala pra ele que se ele quiser, eles levam o Tam pra casa e ele fica. Ele fala que tá bom. E fica conversando com ele sobre moto e tal. Porque pro Porsche, que já tá alterado, o Vegas trata ele bem. O Porsche não sabe o que ele fez com ele na noite anterior. Ele não sabe que foi o Vegas que fez isso com ele, que dopou ele, que colocou, que quase abusou dele. Ele não sabe. Se ele soubesse, ele não falaria com ele, gente. As pessoas têm que entender isso. Teve gente que ficou brava falando assim que eles dois mal se conhecem pra estar nessa amizade toda, tá se abraçando, tá sendo assim, gentil, isso e aquilo. Tá, mas ele, primeiro, eu falo pra vocês, quando você tá cachaçado, você vira amigo de Deus, todo mundo. Você vira amigo do mosquito, da formiga, da barata, de tudo. Tudo vira seu melhor amigo. Bateu a cachaça no cérebro, você esquece tudo, tá? Não adianta. Todo mundo é seu amigo. Por isso que algumas pessoas acabam entrando em problema, acabam colocando sua vida em risco, porque quando você está alterado da bebida, você confia mais. Você perde aquela coisa de tipo assim, o seu sexto sentido de que algo está errado com a pessoa. Então você acha que a maioria das pessoas que está embriagado vai achar que a pessoa que está ali todo mundo é super legal, todo mundo é divertido. Ainda mais se a pessoa tratar ele com educação e sorrir pra ele e brincar com ele, nossa, é a melhor pessoa do mundo. Vocês entenderam? Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando você vai tomar bebida alcoólica. Porque você perde toda a sua defesa psicológica e física. Porque você não tem como é que eu posso dizer? Você não tem essa distinção de que você pode estar em perigo com a pessoa. E é o que acontece ali com o Porsche. Na cabeça dele, ele está embriagado. Ele não sabe que o Vegas fez isso com ele. Então, o Vegas sempre tá tratando ele bem. Toda vez que encontra ele, sempre tá botando a máscara de homem gentil e cara educado. E o que ele faz? Ele vai com ele fica andando de moto com ele brinca com ele abraça ele confia nele ali no momento. Que eu acho que você não deve confiar em mafioso nenhum, né, meu filho? Mas, já que você vai confiar em um, pelo menos confia no Kim. Na minha opinião. E no Tam, tá? E aí, quando o Pete chega em casa com os outros seguranças, que eu esqueci o nome deles, e o Tam, o Kim tá sentado, tomando uísque, ele pergunta, cadê o Porsche? Ele não pergunta nem o que aconteceu com o irmão dele. A primeira pergunta dele é, cadê o Porsche? Aí o Pete explica pra ele que o Porsche ficou pra trás porque o Vegas apareceu e queria conversar com ele. E aí ele fica pé da vida perguntando quem deu autorização. Aí os meninos se assustam e saem com o Tam. E vai pro irmão do Porsche, o Porsche, tá? O irmão do Porsche chama Porsche. Aí ele saiu com o Vicky pra ir num estúdio. O Vicky ligou pra ele, aceitou ser o tutor dele de guitarra.
e foi com ele num estúdio. E lá ele perguntou o que ele tinha que fazer, ele falou que tem que tocar e escrever uma música. Ele pede pra ele começar a escrever uma música, e aí ele fala que ele não tem ideia. Ele fala assim pra ele escrever sobre o irmão dele, porque ele quer tirar informação. Aí ele fala, como é que você sabe que eu tenho um irmão? E aí ele joga a desculpa de que viu no celular dele a foto dos dois e deduziu que que ele era o irmão dele. Mentira. E nisso, o Porchat, coitado, a inocência do Porchat que eu vou falar agora não é aquela inocência lesa que a gente vê em Cutipi, tá, gente? Presta atenção. Ele é uma pessoa que ele confia muito. Como ele é fã dele, então ele tem confiança de que o Vic vai fazer coisa boa pra ele, que ele não tá pensando usando ele. Na cabeça do Porchat, o Vic não tá usando ele pra tirar informação ou saber algo do irmão dele. Ele não tá pensando nisso, tipo, ele não tá me usando, gente. Ele tá me ajudando de coração. Ele tá confiando no Vic. Por isso que eu tô brava com o Vic. Porque quando o Vic se apaixonar por ele, vai ser tarde demais. É isso que eu fico pé da vida. Faz a merda, e depois fica lá dando um dia, Madalena, arrependida, tô apaixonada, me perdoa. Não tem, se bem que, tipo assim, depende do que for, pode dar pra perdoar. Mas que nem o bonitinho, lourinho lá, que anda sempre com o Kim, vai ser traído pelo namorado dele, que eu já fiquei pé da vida com ele também. Ele não merece ser perdoado, ele não pode ser perdoado. Aí ele pede pra ele falar do irmão dele. Ele começa a falar do irmão dele e ele observa ele. E aí ele pensando, ele fala que ele não tá tremendo, ele não tá tendo sinal de nervosismo, e nem de mentira, nem hesitação. Sinal que ele não está mentindo sobre o irmão dele. E que realmente eles dois não escondem nada. E ele fala pra ele assim, escrever umas letras, e fala assim, presta seu celular que o meu acabou a bateria. E ele sai com o celular dele e fica fuçando. Finge que tá ligando, mas depois ele fica fuçando pra ver se ele acha alguma coisa. Ele acha umas mensagens do Porchat pro Porsche, porque ele tá tentando falar com o irmão dele, mas ele não sabe que o Porsche tá sem celular. E aí ele volta, quando ele vê que ele não tem nada que útil pra ele, ele já quer dispensar o menino. E o Porchat fala pra ele assim, que escreveu um pedacinho, um refrão pra ele escutar. Ele fala que não, que ele tem compromisso, tá com pressa. É tão bonitinho que ele fala, por favorzinho. E aí ele já se rende pra ele. Ali você vê como que o interesse dele tá crescendo no Porchat, porque ele não consegue ali falar, não, eu vou deixar você aqui. Ele sempre pede pra ele cantar a música. Ele canta o pedacinho que ele escreveu, tocando violão. Ele começa a tocar piano e aí ele esquece de ir embora. Ele fica tocando várias vezes com ele ali. E volta pro Porsche, chegando de moto com o nojento do Vegas. O embuste, né? E aí quando ele chega lá, ele fala pra ele que quando ele precisa conversar com alguém, que algo tiver chateado o Porsche, ele quiser desabafar com alguém, que ele pode entrar em contato com ele. Aí o Porsche é aquilo que eu falei pra vocês. Ele tá achando que ele é um cara super da hora, super 10. Tipo, cara, tu é muito gente boa, tu fiquei teu fã. Abraça ele. É normal? Ele não fez nada na cabeça do Porsche. Ele não me fez mal nenhum até agora. Eu tô embriagado. Ele já tá embriagado, então ele não tá tendo a distinção do que tá acontecendo. Ele não lembrou de que ele é rival da família. Eu não entendo isso. É duas famílias, é a mesma família, mas a família 1, família 2 e não se suportam, vivem brigando pelo poder. É o tal do dinheiro e poder, você já viu, né? Leva a pessoa a arrancar a cabeça de qualquer um por causa disso. A gente sabe que vê muito isso. Então ele se despede dele e entra. Quando ele entra, ele vê que o Kim tá dormindo ali sentado numa poltrona e ele vai acordar ele. Só que ele no automático ele já acorda assim, já com uma arma apontada pro Porsche. Ele vê que é o Porsche e ele fala pra ele, por que você demorou? Aí o Porsche fala pra ele, ué? Por quê? Eu não sabia que eu tinha que vir embora cedo. Eu tava conversando com o Vegas. Ele, quem te deu permissão? Você não sabe que não pode ter contato com a segunda família? Aí ele, pera aí. Você falou que se não fosse algo importante, eu não precisava te pedir permissão. Eu não achei que eu precisava te pedir permissão. Aí o Porsche fala assim, por que eu não posso falar com ele? Ele nunca me machucou. Aí ele vira pro Porsche e fala, quer dizer que eu te machuquei? Aí ele, não? Tem certeza? Filho, tu fez ele rastejar o dia inteiro, né? Tem certeza que você não machucou ele? Aí ele vira pro Porsche e solta a maior merda que o Kim podia falar. Quando ele chegou bem pertinho do Porsche, eu pensei comigo, não fala isso. Não abre a boca pra falar isso. Se você vai bostear, não fala nada, fica quieto. Mas ele abriu a boca e falou assim, a sua vida me pertence. Ele bosteou com o que ele falou. Aí o Porsche fala pra ele assim, e o que você vai fazer? Aí ele chega bem pertinho dele assim, eu achei até que ele ia beijar ele, mas ele fala pra ele assim que vai substituir ele. E realmente ele substitui ele. No outro dia,
o Caquético, é aí que vocês vão entender por que eu tô com raiva do Caquético. Lembra que Caquético obrigou o Kim a castigar o Porsche, praticamente? Né? Caquético chama o Porsche. O Porsche chega, que eu não entendo por que ele quer manter uma boa relação, fazer o bonzinho pro Porsche, alguma coisa ele quer. Eu acho que ele pensa que o Porsche deve saber de alguma informação que o pai do Porsche deveria ter, algum segredo que o pai do Porsche tinha guardado, alguma coisa que é de negócio deles, que interessa a ele, ele tá achando que o Porsche tem essa informação, só pode. Aí ele fala assim, nossa, desde que você chegou aqui a gente não se fala muito. Aí ele eu tava trabalhando, ele, ué, eu soube que você foi substituído? Aí ele, eu não fiz meu trabalho direito, eu falhei. E aí eu não cuidei muito bem do Sr. Kim, deve ser por isso. Ele fala assim, mas olha como ele é cínico. Errar, todo mundo erra. Todos nós falhamos. O importante é a gente reconhecer a nossa falha, pedir desculpa e não fazer mais. E arcar com o que a gente fez. Sabe, ele fala como se tipo, ele fosse um homem... eu te entendo. Você não fez por mal. Você foi a vítima. Sendo que há um tempo atrás, no começo do episódio, ele tava virando um pouquinho falando, não, você tem que tratar ele, você tem que castigar ele, porque é ele que não prestou atenção no serviço dele. Sabe, assim, eu não gostei do Caquético por causa disso. E aí ele fala pro Porsche que não deve ser tão difícil cuidar do Kim. Aí ele fala assim, se ele pode escolher outra pessoa para que ele cuide. E nisso, corta ali a cena dos dois. E aí a gente já vê o irmão dele, o Porsche, em casa tocando violão. E aí o Porsche chega. Aí a gente vê o pedacinho do velho, o Caquético, falando pro Porsche que ele vai dar uma semana de folga pra ele. E ele pode ficar com o irmão dele, esquecer o trabalho durante essa uma semana, se focar em descansar e pensar, quando ele voltar, ele vai decidir se ele quer continuar cuidando do Kim ou não. Tô falando, ele tá fazendo o bonzinho com o Porsche por algum motivo. Porque pro Kim ele mostra a verdadeira face dele, o que ele acha do Porsche. Pro Porsche ele faz o tipo, eu gosto de você, menino. Eu sou um velho bom, olha pra mim. Eu sou um caquético muito bonzinho. Um caquético que é mafioso, mas é um caquético de coração bom, que gosta de você. Meu filho que é rebelde, meu filho que tem ranço de você, não sou eu. É meu filho que tá te usando, não é eu. Ele faz isso. E é isso que tá me irritando de caquético. Aí a gente vê um momento muito fofo, que eu acho linda a relação do Porsche com o irmão dele, eu já falei isso pra vocês. O Porsche e o Porsche tem uma relação muito bonita, a gente vê os dois tendo momentos deles. E só que no outro dia, 2 dias depois, o Porsche vai pra um acampamento. Ele não queria ir ao acampamento de música, mas o Porsche convence ele a ir sim. E ele vai. E aí o Porsche tá lá com os amigos dele bebendo. O Kim vai no quarto do Porsche procurar o Porsche, porque ele não vê o Porsche acho que 2 dias, parece. E ele chega e a gente vê o Kim ter a visão mais bizarra da vida dele. Eu acho, é a visão mais bizarra. E olha que ele é um mafioso, tá? Ele entra no quarto e vocês lembram que o Porsche divide o quarto com o Pete, né? Vocês lembram também que o Pete costuma malhar como? Isso, pelado. Só que no dia que o Kim tem essa visão bizarra, ele ainda tá com o corpo cheio de creme. E tá malhando com a bunda branca dele virado pra porta. Quando o Kim entra, ele fica olhando aquilo assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo na minha casa? Quando o Pete vê ele fica muito sem graça e se cobre. E aí ele pergunta, cadê o Porsche? Ele fala que o Porsche tá de folga durante uma semana. E ele fala, quem permitiu? Gritando. E ele fala, foi o Caquético. Mentira, gente, ele fala, foi o Sr. Corny. Aí ele fala pro Kim que foi o Caquético que falou pra ele tirar a folga. E ele pergunta, como assim ele não falou nada? E se ele sabe o que tá acontecendo? Ele fala assim que ele não sabe o que tá acontecendo entre ele e o Porsche, mas que o Porsche anda muito triste. Aí o Kim vai saindo, ele fala assim, Sr. Kim, ele vira de novo. Aí ele, eu não quero me meter não, no que tá acontecendo entre vocês, mas eu acho, vou te dar um conselho, que se você quer ter uma conversa decente com o Porsche, tenta ser um pouco mais calmo e paciente quando for falar com ele, que assim vocês conseguem conversar. Aí ele grita assim, Pete! Aí o Pete dá um pulo com medo, tipo assim, meu Deus, me ferrei, falei demais. E ele fala, obrigado. E ele sai, deixa o Pete branco que nem um papel. Tadinho, o bichinho quase infartou nesse momento com o grito que ele deu. E ele sai sorrindo. E o Porsche tá na casa dele bebendo com os amigos. Bem nessa hora toca a campainha. E é quem? O Kim. Ele foi baixar na casa dele. Aí ele chama ele, deixa ele entrar e ele tá ali com os amigos dele. Ele fala pra ele, o que você veio fazer aqui?
Aí ele fala pra ele, me serve cerveja. O amigo do Porsche vai servir pro Kim. Ele fala, por acaso você é deficiente, é? Não consegue fazer sozinho? Que ele tá na casa dele, então ele pode tratar o Kim do jeito que ele quer, né? Aí o Kim olha pra ele assim, aí os meninos, amigos do Porsche, perguntam assim, viu, você tem cara de mafioso. Aí ele dá uma risada. Ele, não, você deve trabalhar com o Porsche, não é? Vocês são amigos de trabalho? Aí ele não responde, primeiro ele pensa, ele fala, a gente trabalhamos junto. Aí ele, nossa, eu tenho dó de vocês, viu? Porque o Porsche fala que vocês têm um chefe de merda. Ele fala. Aí o Porsche olha pra ele, não é bem assim não. Aí ele quer entender o que ele falou. É? A gente tem mesmo. Aí eles falam, não, ele diz que ele oprime os funcionários, que ele é arrogante. Mas eles acabam tudo que o Porsche falou mal do Kim, eles contam pro Kim naquele momento. Que o Kim é frio, arrogante. Nossa, eles acabam com ele. E ele só escutando. E o Porsche vai perdendo a cor. Tipo, meu Deus do céu, tô ferrada. Passa um tempo, os amigos do Porsche fazem o Kim de garçom. E aí eles vão embora. Aí o Porsche pergunta pro Kim o que ele foi fazer ali. Primeiro ele grita assim, eu vim levar você pra casa. Aí ele lembra do que o Pete falou pra ele, ter calma e paciência. É muito engraçado você ver ele gritando com o Porsche e baixando a voz, tentando falar calmo. Aí ele, quer dizer, eu falaria isso antes, mas agora eu sei que você está de folga, eu entendo que você tem que ter sua folga, e eu espero que assim que acabar a sua folga, você volte pra casa. Aí ele, o que você tá falando aí? Que eu não tô entendendo, que ele tá achando estranho. Aí ele ia xingar ele de novo, ele vai pra gritar, ele segura e fala, quer dizer, eu sinto muito. Ele, não, repete que eu não escutei. Aí ele, me desculpa, mas você pode voltar pra casa? Aí quando o Porsche vai responder, o Porsche fala que ele vai falar de novo, o Porsche fala pra ele, espera aí, você veio sozinho? Aí ele fala assim, vim. Quando ele fecha a boca, aparece um monte de capanga, armado e mascarado, e pega os dois e joga num caminhão e leva embora, porque aí o Porsche fala pra ele, então a gente não está sozinho. Aí lá no prédio deles, na mansão lá, né, o caquético, o segurança do caquético chega e fala que eles não acham o Kim e que o rastreador dele indica que eles estão tirando ele de Bangkok. E aí ele pede para que chame os melhores homens e vá atrás do filho dele. Quer dizer, tipo, deixa o Porsche lá, traz meu filho de volta. E aí vem uma sequência assim que eu achei muito bem feita de ação. A cena dele, das motos seguindo o caminhão e do carro com o Pete, com o guarda-costa do caquético e vários guarda-costa deles atirando e tentando parar o caminhão. É muito da hora. Aí acertam um dos caras que tá no caminhão, aí eles continuam, o Porsche ataca o cara que tá dentro do caminhão, o Kim também, eles começam numa briga ali dentro do caminhão pra se soltar, e é muito tiro, porrada de bomba neste momento, tá, gente? É muito da hora essa cena. É uma sequência muito frenética e muito bem feita de ação deles. De repente a gente escuta um pão, o caminhão bateu. E aí a gente vê que o caminhão bateu não, o caminhão caiu tipo numa ribanceira assim. Quando os guarda-costas chega lá com o Pete e todo mundo, porque também quem foi buscar foi o Zen tava, o Big tava, os dois que eu tô com brava tava. O Big eu não suporto mesmo. Eu ainda falo que no próximo episódio eles vão procurar, porque eles vão procurar o Kim com o Porsche e eles dois desapareceram no meio da mata. Eles estão sumidos. Então eles vão começar a fazer busca por eles na mata. E eles vão estar perdidos no próximo episódio, eles vão procurar. Não sei quanto tempo eles vão ficar perdidos na série, tá? Na novel eles ficam dias, se eu não tô enganada. Eu não me lembro bem. Mas na série eu não sei quantos dias vai ser. Eu ainda brinquei que poderia alguém, tipo, fingir que tropeçou, esbarrar no Big, no Pitotinho, jogar ele do barranco lá numa ribanceira, pra ele não voltar nunca mais. E jogasse junto o caramujo velho do caquético do pai do Kim, pra ficar melhor. E o Vegas também, caísse os três, tudo nessa cratera e não voltasse nunca mais nessa ribanceira, pelo amor de Deus. Então eu quero ver o próximo episódio, por isso que eu falei pra vocês no vídeo passado que eu tô ansiosa pra chegar logo o fim de semana pra mim ver o episódio de Kim Porsche, porque eu tô ansiosa pra ver como que eles vão fazer essa cena deles perdidos, da relação dos dois desenvolverem enquanto eles estão perdidos, o que aconteceu com eles dois. Então a série vai ser bem interessante. Eu amei a cena de ação, tá? Tiro, porrada de bomba no final do episódio foi muito bem feito, muito bonito, muito bem construído. Parecia até um filme americano que a gente tava vendo, muito da hora. Eu amei, gostei muito. Acho que a Tailândia tem surpreendido bastante com as cenas deles de ação.
Tem uns que eles estão deixando bem a desejar, mas tem outros que eles trabalham, entregam pra gente um trabalho muito bem feito. Tô gostando. Achei a série bem legal o episódio, gostei do episódio. Fiquei chateada, assim, por essa coisa do Kim, do Porsche, não tá podendo não se entender logo de uma vez. Tô com muito ranço do caramujo velho, que é o Caquético, o pai do Kim. Eu tô com ranço desse homem, com ranço do Vegas. Não me conformo que estão shippando o Porsche com o Vegas, não me entra na cabeça isso. Não me conformo shipparem o Vegas com o Pete, não me entra na cabeça também, gente. Porque eu não consigo gostar de Vegas, não adianta. Ele pode agora aparecer com auréola, com asa, pintado de ouro, que eu não vou gostar dele. Não adianta, não sei, não vou. Nem se ele se sacrificar por qualquer um deles, eu não sei se eu vou gostar desse garoto, depois do que ele fez no episódio passado. Então eu quero saber de você, se você assistiu, se você gostou, qual foi o momento do 5º episódio de Kim Porsche que você mais gostou? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Não esquece, deixa o like, que o like é muito importante. Eu preciso do like pro canal. Então vocês precisam deixar o like antes de sair do vídeo. Se inscreve no canal se você não está inscrito ainda. Ativa as notificações para você saber quando eu coloco vídeos. E verifica se as suas notificações estão ativas. Porque o YouTube já não está mandando tanta indicação dos vídeos, tanta notificação, porque eu fiquei um tempo sem pôr vídeo. Então vocês têm que sempre estar verificando se está ativo e se estão recebendo as notificações dos vídeos. Certo, resenheiros? Compartilha com seus amigos para ajudar a gente continuar mantendo o canal e chegar logo no meu objetivo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.